Josué 24, 14 a 16. Aliás, antes 23, 1 a 4. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas estas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. 24, de 14 a 16. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates e aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podeis assentar. Os céus estão abertos. Amém? Os céus estão abertos. Nós acabamos de ler texto no final do livro de Josué. O livro de Josué é um livro de conquistas. Ele foi escrito como uma continuidade no livro da série do Pentateuco, que foi escrita por Moisés. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança e a sua missão era conquistar a terra prometida. Moisés foi com eles até perto do Jordão, próximo ao Jordão, mas não entrou na terra. Essa tarefa foi dada a Josué, e Josué deveria estar à frente dos exércitos do Senhor, de todo o povo de Israel, para uma grande tarefa de conquista. Nós vamos ver no início do livro que Deus então anima Josué, no capítulo 1, para essa grande tarefa, e ele o comissiona para que ele vá e conquiste a terra, para que ele comande o povo de Israel. E nós vemos então depois todo um processo maravilhoso que se inicia com a gloriosa travessia do Rio Jordão, quando Deus abre as águas e todo o povo, toda a nação passa em seco, numa época em que o Jordão estava transbordando, como diz a Bíblia, pelas suas ribanceiras. E depois então nós vamos para um momento de conquistas, muitos territórios, muitos inimigos são vencidos, Deus manifesta o seu poder de uma forma espetacular, e nós temos assim um livro de aventuras, podemos dizer assim, né? do povo de Deus como grande conquistador de terras, como aqueles que levantam o nome do Senhor, e nós vemos Deus ali manifestando o seu poder. Agora, esse texto que nós estamos lendo, dando para vocês um pano de fundo, né? Agora vocês estão chegando no ponto final, aqui onde nós acabamos de ler, capítulo 23 e 24, o encerramento, né, do livro. E nessa fase, então Josué, ele reúne o povo. Ele chama o povo, ele já está com idade avançada, e então ele chama o povo, e ali acontece uma assembleia solene, maravilhosa. Nesses dois últimos capítulos, nós não podemos ler todos os capítulos, mas gostaria que você em casa estivesse lendo esses 2 capítulos, e você vai ver que maravilhoso como Josué, ele é sucessor de Moisés, né? Como Josué, então, de uma forma maravilhosa ali, anuncia ao povo e chama o povo para o Senhor. E nós temos então o início, e que eu diria assim, onde ali os céus estão abertos naquele momento. Os céus estão abertos sobre a nação de Israel. Eles já estão na terra prometida, grandes vitórias aconteceram, as promessas estão se cumprindo sobre a nação. Há muita alegria, há muita paz, ainda há alguns territórios para conquistar, mas Deus está dando vitórias, uma após a outra, para a nação. Mas então nós vemos um momento em que Josué vai primeiramente fazer uma retrospectiva.
Como eu fiz com vocês aqui rapidamente e dei uma visão geral do livro de Josué, ele vai fazer essa retrospectiva histórica para o povo. E vai então trazer à lembrança o que Deus realizou. Ele relembra os israelitas. Aí nós vamos ver um testemunho, os céus abertos no passado. E ele está contando como os céus se abriram no passado. E como no passado eles viram a fidelidade do Senhor, o testemunho do Senhor vindo do passado. Josué vai relembrá-los como Deus deu vitórias. E nós lemos aqui no texto um versículo maravilhoso que fala assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas estas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor Deus que lutou por vocês. Foi o Senhor que lutou por vocês. E agora ele vai então lembrar muitas coisas, de que as vitórias, o que aconteceu realmente, duradouro para Israel, veio como fruto das promessas de Deus sobre Israel. Ele vai mostrar o Deus que é fiel. Quando ele vai falar aqui, no versículo 2, ele vai falar sobre Abraão. E vai lembrar que Abraão que recebeu a promessa da terra, e agora eles estão usufruindo de uma promessa dada centenas de anos antes ao patriarca. Ele vai então falar desse Deus fiel, que cuidou de Israel em todo esse tempo. Ele vai falar do Deus que livra, quando ele disse sobre a saída do Egito, a passagem do Mar Vermelho, nos versículos 5 a 7. Ele vai falar do Deus que protege o seu povo, quando ele vai mencionar sobre as maldições que Balaque e Balaão, ali numa associação diabólica, se reuniram para que Israel fosse amaldiçoado, e que Deus transformou em bênção. E é interessante até que a passagem diz assim, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel, lá no livro de Números. Deus então, agora através de Josué, está lembrando da sua fidelidade, do Deus que protegeu contra todo tipo de ação infernal, através das guerras, das lutas, das perseguições, da oposição, do ciúme, da inveja, dos ataques espirituais. O Deus que trabalha pelo seu povo, no versículo 11, aquele Deus que cuidou, preparou tudo para que eles pudessem usufruir daquela terra. E no versículo 12 vai dizer assim: não foram a espada nem o arco que lhe deram a vitória. Não, foi o Senhor. Foi assim, Deus diz, foi assim que eu lhes dei essa terra. E Josué então, de uma forma sucinta, relembra toda uma história, tanto no capítulo 23, quanto no 24, nós vamos ter aqui essa retrospectiva dos grandes atos de Deus em favor do seu povo. Quando eu olho esse texto, eu também fico pensando sobre as nossas histórias. Se nós fôssemos escrever, hoje nós estamos aqui numa reunião solene, e se nós fôssemos escrever a história de Deus nas nossas vidas, a vida de cada um aqui, a nossa história de salvação, a nossa história de resgate, as nossas histórias de milagres, de transformações, das grandes atuações de Deus através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O que Jesus já fez na sua vida. Hoje nós vimos aqui no pequeno momento do Conexão a gratidão, a importância de cultivarmos a gratidão. De certa forma é o que Josué está trazendo aqui, Josué está trazendo o que Deus realizou através do seu povo, através dos líderes, através dos patriarcas, mas o que Deus fez, como Deus manifestou a sua aliança, a sua fidelidade com o seu povo. Você também pode lembrar dos caminhos do Senhor na sua vida? Você também agora está pensando um pouco sobre as ações de Deus na sua história, os grandes livramentos, os grandes milagres, a bondade do Senhor, os cuidados do Senhor sobre você, os carinhos do Senhor sobre você, o quanto Deus te ama, o quanto você é precioso para o Senhor. Ao olharmos o passado,
nós vemos a bondade revelada, nós vemos o amor demonstrado, nós vemos Deus em ação nas pequenas coisas em nossa vida, que às vezes na pressa a gente não percebeu, mas Ele estava lá, guardando, livrando, abençoando, protegendo, incentivando, direcionando, para que chegássemos aonde chegamos. E se alguma coisa perdemos, foi por causa da nossa desobediência, nossa falta de fé, mas Ele sempre foi fiel, desde que Ele chamou você, desde que você veio a Jesus, e mesmo antes de Jesus, você pode lembrar de desafios e bênçãos que foram dadas na misericórdia de Deus sobre a tua vida, e sobre até os teus antepassados, que quem sabe não conheceram o Senhor, mas a misericórdia, você foi guardado, e a sua casa foi guardada. Deus, de uma forma especial, através dessa menção aqui, que é feita no livro de Josué, da história de Israel, nós podemos pensar um pouco sobre as nossas vidas e ver a ação de Deus em nós. Podemos ver a ação de Deus na igreja de Cristo, podemos ver a ação de Deus na história da própria igreja, na história desta igreja local, em como Deus preparou todas as coisas. Domingo nós comemoramos 45 anos do pastorado, né? Do pastor Eduardo nesta igreja, algo lindo, maravilhoso, bem no dia de Santa Ceia, celebração de lembrar uma história de um homem de Deus, que deu a sua vida na causa do reino de Deus, que está aí servindo com toda a energia ainda, né? Dando exemplo para nós de energia e vitalidade, mas que lindo, 45 anos servindo ao Senhor, um exemplo vivo de fé, coragem, em que nós podemos colocar na nossa lista aqui, se nós pudéssemos escrever, né? Fazer parte dessa história, sermos abençoados porque estamos aqui nesse lugar. Carinho de Deus por nós, amor de Deus por nós, oportunidade de Deus, quantos não têm? E nós fomos agraciados. Glória a Deus. Os céus abertos no passado, não podemos esquecer esse caminhar do Senhor que nos guiou até aqui. Olhemos esses céus abertos com gratidão, recebamos através da gratidão uma nova perspectiva, como nós ouvimos hoje, uma nova perspectiva sobre as coisas, sobre os desafios futuros, sobre ainda o que falta ser alcançado, e olhemos com fé para frente, porque o Deus que foi conosco até aqui, Ebenezer, o Deus que foi até aqui, será até o final, amém? Porque Ele é fiel. O Deus que fez, fará. Levantemo-nos e andemos, porque não é aqui o nosso descanso. Sigamos em frente no propósito do Senhor para nós. Os céus abertos estão hoje. Os céus abertos, nós vimos no passado, mas os céus abertos estão aqui sobre nós hoje, nesse dia. Mas eles exigem de nós posicionamento espiritual. Esses céus abertos são testemunha, que exigem de nós posicionamento espiritual. Como nesse dia, esse povo foi chamado, e houve esse momento tão especial de lembrar o que Deus fez, a mão forte do Senhor, mas também esse povo foi chamado a um posicionamento. Nós somos chamados a posicionamento, a permanecer em Deus, e isso não é um ato isolado, queridos. Permanecer em Deus não é um ato isolado. Uma vez eu decido que permaneço, não, eu tenho que decidir constantemente, eu tenho que constantemente reafirmar o compromisso. Isso é importante não para Deus, para mim. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Reafirmar o nosso compromisso. Permanecer. Lá em Deuteronômio 30, Moisés fez isso com Israel. E agora em Josué, nós vamos ver novamente, no livro de Josué, ele fazendo isso com a nação. Reuniões solenes são importantes. Por isso que nós íamos à igreja. Nós estamos aqui, senão nós podíamos um dia aceitar Jesus, declarar nossa fé ao Senhor Jesus, e não precisaríamos mais vir à igreja. Nós precisamos estar na casa do Senhor, nós precisamos reafirmar diante dEle, orar, colocar a nossa vida constantemente diante dEle. Ele sabe, sim, mas nós precisamos fazer isso na nossa caminhada, permanecer, reafirmar os nossos compromissos. A escolha é nossa.
É a nossa parte escolher o caminho correto e depois se dedicar a percorrê-lo. Reconhecer por completo a nossa dependência do Senhor. Deus se agrada de corações que dependem dEle. Ontem meu esposo falou sobre humildade, né? A humildade em Jó. Deus nos chama a ter um coração humilde, um coração que depende dEle, que escolhe a dependência, não a independência, porque a independência é a rebeldia, mesmo que ela pareça com boas intenções, mesmo que ela seja velada, ela é rebeldia. Deus nos quer numa posição de dependência, depender do Senhor, porque dEle, por Ele são todas as coisas, porque sem Ele a gente não pode nada. A nossa vida, toda a nossa vida depende dEle. Nós precisamos ter esse sentimento de dependência, buscar a Ele constantemente como família, buscar a Ele como indivíduos. Precisamos caminhar com Deus. A escolha nossa, suprir o poder é de Deus. A escolha de caminhar é nossa, mas suprir o poder para caminhar é dEle. E se você decide, Ele supre. Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, mas nós precisamos decidir levantarmos-nos e andar. Eu gosto do versículo 14, a primeira palavra, ele começa assim, Josué: agora temam ao Senhor, agora temam ao Senhor. Vamos dizer juntos: agora temam ao Senhor. Agora nós somos chamados a temer o Senhor. Agora os céus estão abertos, agora é o tempo da decisão, agora é a escolha, agora é a oportunidade. Temam ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Honrar e respeitar a Deus, é querer agradá-lo em tudo. Honrar, respeitar, é temer ao Senhor. Isso significa uma vida em obediência, com atitudes corretas, aonde se aborrece o mal e se adora ao Senhor, onde não compactuamos com o mal, não caminhamos, não somos amigos da maldade, daquilo que desagrada ao nosso Deus, mas o nosso coração está no Senhor e nós queremos agradá-lo em tudo. Isso é temer ao Senhor. E aqui então Josué fala: agora temam ao Senhor. Está falando com toda a nação, as 12 tribos reunidas. Agora, temam ao Senhor. E a palavra que Deus está falando para nós hoje também: temam ao Senhor. Servir a Ele, Ele está falando também: sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Sirvam ao Senhor. Dediquem-se, deem tudo para Ele, seus dons, seus talentos, seu potencial de vida, suas forças, dê para a glória de Deus, porque vivemos para Ele. Sirvam ao Senhor de coração. Muitas das coisas que não acontecem na nossa vida, queridos, é porque de fato nós não fizemos a escolha. De fato, nós estamos ainda, como a Bíblia diz, né? Recalcitrando entre dois pensamentos. E nós não nos posicionamos. Servimos, mas quando convém. Achegamos-nos quando precisamos. Mas o nosso grau de compromisso e entrega com Jesus, para uma vida com Jesus, é parcial. Com Deus, não dá para viver com compromisso parcial. Nós temos que ter um compromisso total com o Senhor. No que você pensaria num casamento que na hora dos votos um dos noivos diz assim: olha, ok, pastor, mas não tão pesado assim não, tá? Não pega tão pesado assim, tá? Eu preciso pensar bem, você vai dar certo e a gente vai até a morte, mas não é bem assim. E você fosse convidado aquele dia, o que você pensaria nesse casamento? Meu Deus, já esse casamento já não tem condição, né? Já nem começou, porque um casamento sem um voto de entrega total, olha,
né? Eu estou aqui, né? A gente veio, né? Eu queria participar dessa festa, tudo muito bonito, sabe? Até gosto dela, gosto dele, bacana, gosto muito de conversar, a gente gosta de passear, tá junto, mas assim, essa história de viver assim, essa vida toda, 100%, não é bem assim. É uma tolice isso. Então você não vai ao altar, né? Se o pensamento é esse, a pessoa não vem ao altar para um casamento. Com Deus, nós não podemos fazer aliança pela metade. Eu quero Jesus, mas não é bem tudo isso, né? Eu também quero ter a minha vida. Não, nós temos que ter uma vida totalmente entregue. É na entrega que nós encontramos novamente a nossa existência, a razão. Você entende? É na entrega que nós vamos conhecer, é que nós vamos desfrutar verdadeiramente de uma vida nova. E o Senhor está nos chamando para uma entrega total, compromisso total. Escolham. É isso que Ele está falando. Você pode dizer, pastora, era já a nação de Israel, eles já estavam ali, estavam usufruindo das promessas, já tinham conquistado praticamente toda a terra, povo de Deus, já se declaravam do Senhor. Por que Ele fez esse questionamento? Porque nós precisamos nos posicionar contra todos os deuses falsos que vêm para roubar o nosso coração. E Ele fala sobre isso: joguem fora os deuses dos seus antepassados. Se há alguma coisa ainda no meio de vocês, joguem fora isso. Vocês não podem compactuar, vocês não podem servir a Deus e a esses deuses. E até de certa forma é um pouco irônico o que ele diz. Se vocês quiserem servir os deuses dessa terra, veja bem, os deuses daquela terra foram os deuses que, podíamos dizer assim, entre aspas, os deuses que não deram vitória àquele povo. Aquele povo que cria naqueles deuses foi destruído, porque o Deus de Israel deu a vitória. Agora, vocês querem ficar com os deuses que foram derrotados? Com os deuses que fizeram esse povo ser derrotado diante do Deus de Israel? Vocês querem escolher esses aí? Então escolham. É isso que Josué está falando. É um pouco até irônico, né? Mas ele está confrontando o povo, confrontando para que o povo se posicione espiritualmente. Deus pede posicionamento espiritual das nossas vidas. Servir a Ele com integridade, dar tudo para Ele, romper com a idolatria. Agora, pastor, eu não sou idólatra. Não, de jeito nenhum. Imagine, não tenho ídolos. Será? Muitas vezes a carreira, muitas vezes o dinheiro, muitas vezes a profissão se tornam ídolos na vida de pessoas. E até outras pessoas. Um esporte pode se tornar ídolo. Ou então, uma pessoa famosa pode se tornar um ídolo vivo para alguém. São tudo o que rouba o Senhor, tira o Senhor do lugar que Ele deve estar, é um ídolo. Tudo que rouba o lugar do Senhor é ídolo. Às vezes até um casamento, um filho, uma filha. Cuidemos para que nada esteja no lugar do Senhor. Escolham hoje a quem vocês querem servir. É uma chamada de posicionamento ao compromisso espiritual. Nós estamos sendo chamados a deixar tudo no altar e declararmos: só o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu servirei somente o Senhor Deus, amém? Meu compromisso é com Jesus Cristo. Eu estou debaixo do sangue que foi derramado, da vida que Ele entregou por mim para que eu tivesse vida. Alguém disse: ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. E é uma grande verdade. Ou Ele é o Senhor, ou Ele não é Senhor da nossa vida. Deixemos que Ele domine tudo na nossa vida, entreguemos tudo na nossa vida a Ele. Que nada ocupe o lugar de Jesus. Os céus abertos hoje nos alertam para o amanhã também. Os céus que estão abertos hoje nos alertam para o amanhã.
Se nós observarmos aqui no versículo 25, naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhes deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então havia ali um memorial, foi levantada uma grande pedra, na época era a forma como eles faziam, né? Então eram os memoriais que eram levantados, e ali aquele memorial trazia uma lembrança poderosa. Todo que passasse ali, todo que contemplasse aquela grande pedra, sabia que havia ali uma aliança que foi feita naquele dia. Ela trazia a memória dessa aliança, dessa entrega do povo de Israel para o Senhor, aonde eles disseram: serviremos ao Senhor. Naquele dia memorável que Josué disse: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Todo que passasse, anos depois, décadas, olharia e lembraria do dia da reunião solene, e saberia que ali houve uma grande reunião solene, e ali houve uma entrega, ali houve uma aliança, um compromisso com o Deus de Israel. E é interessante que também, se você observar, nesse final, ali ele escreve no livro da lei, ele registra isso, ele registrou esse momento, para que ficasse para a posteridade, para que os outros soubessem. Então a Bíblia coloca para nós que ele registrou isso no livro da lei, para que então nós pudéssemos, né, a ideia era que as outras gerações conhecessem, soubessem, tivessem acesso a isso. Mas eu creio que, eu fico imaginando, né, que como seria se eles soubessem que tantos milhares de anos depois nós estaríamos falando sobre isso. Então Deus não possibilitou, eu creio, até porque seria algo muito grandioso e muito difícil até de entender como aquela história alimentaria gerações e gerações de homens e mulheres de Deus, que olhariam a partir daquela história e aprenderiam sobre seguir ao Senhor através deles. Mas foi isso que aconteceu, ele registrou isso. E hoje nós temos, queridos, o registro, que isso é maravilhoso. Ele só tinha o Pentateuco naquela época, que Moisés havia escrito, e agora estava sendo escrito o livro de Josué. Mas nós temos toda a escritura, nós temos aqui uma biblioteca, 66 livros com mensagens e ensinos, aonde as leis e ordenanças de Deus estão aqui, e Deus nos chama a seguir através dessa palavra. Deus nos chama a observar essa palavra diariamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor a partir do conhecimento desta palavra. Firmou um memorial permanente de pedra, testemunhando da grandeza e da fidelidade de Deus. Escreveu, registrou aquele encontro maravilhoso. Que nós possamos também ter os nossos registros particulares das atuações de Deus na nossa vida, das grandes ações, dos grandes milagres, e para que as outras gerações conheçam o Senhor. Eu quero ler para vocês um texto de um salmo que fala sobre essa parte tão especial das outras gerações. Salmo 78, do versículo 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os meus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Que tremenda palavra,
Que palavra maravilhosa que o Salmo 78 traz para nós aqui, da importância desses memoriais, da importância de observarmos essas leis, para que as outras gerações conheçam o Senhor, para que nossos filhos, nossos familiares conheçam a Deus, nossos netos conheçam a Deus, nossos bisnetos, não sei, até Jesus voltar. Nós precisamos firmar bem esse conceito no nosso coração. Aqui nós temos 3 coisas importantes. Primeiro, a gente tem um ensino no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Então, o que nós temos aprendido, o que nós temos ouvido, o que nós temos lido nas Sagradas Escrituras, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, nós precisamos comunicar isso aos nossos filhos, comunicar isso aos nossos familiares, os feitos do Senhor, as palavras do Senhor e as obras do Senhor. Há uma ordem no versículo 5 muito importante. A ordem diz assim: Ele decretou estatutos, Ele ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Deus já ordenou em Deuteronômio claramente que a palavra deveria ser ensinada a outra geração. Inclusive, em muitas assembleias solenes, Deus fala que é para trazer até as crianças para estarem escutando a leitura da lei. E naquela época, queridos, não tinha multimídia, naquela época não tinha todos os recursos tecnológicos e os confortos também que nós temos hoje, ambiente climatizado, nada disso, cadeiras para sentar, salas para a instrução das crianças, berçário. Pais e mães, famílias em pé ouviam a lei. E os meninos pequenos ficavam 3, 4 horas ouvindo a lei. Você pode dizer, pastora, que cruel isso. Para o nosso conceito hoje, né, didático-pedagógico, pode parecer. Mas Deus sabia o que Ele estava ordenando. Por que as crianças tinham que estar? Por que as crianças não podiam ficar nas tendas brincando? Porque as crianças precisavam saber, elas precisavam conhecer a Deus. Elas precisavam saber os feitos do Senhor, para que então elas temessem ao Senhor. Deus está nos chamando como igreja, queridos, a compartilhar com a próxima geração os louváveis feitos do Senhor. A partir da nossa casa, a partir da nossa família, para que, qual é o propósito de Deus? Que é uma geração discipule a outra geração. Isso é no versículo 6, que a geração seguinte o conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. Uma geração discipulando outra geração, uma geração passando o bastão para outra geração. Qual o bastão, pastora? O bastão da fé. O bastão da fé. Nós somos chamados a influenciar a próxima geração. Você pode dizer, pastora, meus filhos já estão adultos, você tem netos? Deus quer que você influencie seus netos. É isso mesmo. Pastor, eu não tenho filhos, tem sobrinhos? Comece a influenciar os seus sobrinhos. Quem você pode influenciar? A quem você pode tocar na próxima geração? Toque a próxima geração com o amor do Senhor. Toque a próxima geração, compartilhando a ela o que Deus tem feito. Conte para a próxima geração como Jesus é maravilhoso. Conte a história do Salvador para a próxima geração. Amém? Isso está nas nossas mãos. Compartilhar os feitos do Senhor. Os céus estão abertos hoje, nos alertando para o amanhã. Como será o amanhã? Como será o amanhã? O que construímos hoje, o que essa geração está levantando hoje, o que um homem de Deus como o pastor Eduardo levantou nesses anos, para quem ficará? Qual a próxima geração? O que ela fará com tudo isso? Eu nunca esqueço uma experiência da nossa missionária na Inglaterra, compartilhando sobre a luta, né? Nós temos lá o trabalho com um culto, né? E nós temos que locar um salão e por 2 horas.
E a gente paga muito caro por isso, porque lá é assim, as igrejas, elas têm um ambiente, uma igreja grande, e então ela empresta salas, ou melhor, ela aluga salas, para que outros grupos possam, então, fazer os seus cultos, porque tudo é muito caro. E então a nossa missionária falando da dificuldade que é, né? E são espaços muito pequenos. E eles chegam, tem 2 horas para usar, montam todos os equipamentos e depois fazem o culto. E daí nessas 2 horas também tem que tirar tudo dali, porque dali uns minutos está entrando um outro grupo, às vezes nem um grupo cristão, né? Um grupo hindu e outros grupos que vêm para então usar aquele espaço, né? para que ali seja então a sua reunião seja realizada. E nós estávamos conversando sobre essas dificuldades na Inglaterra, ela disse, e daí falando sobre a questão dos templos, mas eu estava assim, muito assim, admirada com tudo isso, e perguntando para ela, mas e sobre os templos? Ela disse, mas olha, pastor, quando você abre o jornal, tem tanto templo à venda, templos cristãos à venda, só que são muito caros, mas, porque a terra é muito cara, né, em Londres. Mas ela disse, mas tem muitos. Até, ela contou daí uma história, até perto da minha casa, né, indo para o nosso salão, onde nós alugamos esse horário, né, eu vi um templo lindo, um templo cristão, e aquele templo estava à venda. Eu sempre passava e achava lindo aquela construção, uma construção muito antiga, mas bem conservada, maravilhosa, e do lado uma escola cristã muito grande, todas as dependências, uma estrutura, e ela disse, eu passava e olhava para aquele lugar, e eu vi a venda, em determinado momento estava à venda, ficou algum tempo à venda, de repente tiraram a placa, ela pensou assim, de repente um outro grupo cristão comprou, então, esse templo, né, e agora então, vai ter uma outra igreja cristã aqui, né, mas qual foi a surpresa e a tristeza da nossa missionária, quando ela passou um determinado dia, bem no momento em que eles estavam tirando a cruz e levantando o minarete. Ali estava se tornando uma mesquita muçulmana. E aquela escola, todas aquelas dependências ao lado, né? Toda aquela estrutura que foi criada, agora ali ia se tornar uma escola muçulmana. Eu chorei. Quando ela contou isso, eu chorei. E eu pensei na fé daqueles irmãos que levantaram tudo aquilo. Quem sabe 100 anos antes. E agora, pensando, né, todo aquele tempo. Imagine, nós podemos fazer aqui uma comparação, imaginar essa situação aqui, né? Que Deus nos guarde, né, em nome de Jesus. Mas, assim, uma situação, como seria, né? Uma situação de você, um templo cristão, de repente, só a cruz sendo tirada. Só, né? O termo, né? Tudo. Todo o significado, o cristianismo. Mas aonde está o problema? A outra geração não foi ensinada. Os pais não ensinaram os filhos, os avós não passaram esse bastão da fé. Nós precisamos passar o bastão da fé, queridos. Eu fico triste quando eu vejo muitas vezes na igreja, um dos filhos ficaram em casa. Ficaram fazendo o quê? Estava frio, não estava com vontade, ficaram em casa. As crianças ficaram em casa, os adolescentes ficaram em casa. E a fé? E a fé? Nós somos criados na casa de Deus, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, meus pais me criaram na casa de Deus. Criaram meus irmãos na casa de Deus. Isso foi tão bom para nós, tão bom para nós. Glória a Deus. Qual é a consequência que aqui nós temos? Ele fala aqui no versículo 7, eles porão em Deus a sua confiança, porão em Deus a sua confiança. Se nós ensinarmos, eles porão em Deus a sua confiança, mas nós precisamos passar a fé. Nós precisamos passar a fé, não é a religião, queridos, é a fé. Nós precisamos passar a fé, amém? Nós temos essa missão de passar a fé para a próxima geração. Hoje os céus estão abertos, amanhã nós não sabemos. Hoje os céus estão abertos, aleluia. Hoje é o nosso tempo de passar a fé. Quando Jesus voltar, quando voltará, não sei. Mas hoje é o tempo, até Ele voltar, de passarmos a fé.
Passarmos a fé para as próximas gerações, passarmos para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, passarmos a nossa fé através da vida, obras, palavras, modelo de vida. A fé em casa, a fé tem que estar em casa. Há um tempo atrás eu estava orando ali, estava na sala de oração e Deus trouxe algo para mim, há uns anos atrás, e uma palavra profética: as famílias evangélicas estão perdendo seus filhos. E Deus colocou no meu coração que nós tínhamos que fazer algo em missões sobre isso, e nós começamos um movimento chamado Missões Começa em Casa, que missões começa na casa da gente, que missões começa a gente influenciando aqueles que estão perto de nós, sendo agentes de bênção, de intercessão, aqueles que ministram, aqueles que estão próximos de nós. Deus está nos chamando para sermos esses agentes, porque missões começam em casa. Amém? A sua tarefa começa em casa. Hoje os céus estão abertos. Hoje os céus estão abertos. Vamos aproveitar o tempo da oportunidade. Nós vimos sobre o memorial, nós vimos sobre a gratidão, que nós podemos trabalhar com os nossos filhos sobre gratidão. E eu, pensando sobre essa mensagem, sobre essa palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu lembrei tanto de papai. Alguns aqui conheceram meu pai. Há 11 anos papai partiu. E eu pensei muito sobre papai, e sobre o modelo de papai, e como ele foi o homem que levou a casa a servir ao Senhor. Como nos levou a servir ao Senhor através da sua vida, do seu modelo, do seu exemplo, da sua fé, da sua intercessão. E eu falei com os meninos, meus irmãos, e sobre alguma coisa muito especial para nós. Acho que vocês já perceberam que eu estou pregando, e tem 2 violões aqui, E vocês, quando o papai partiu, papai tinha um ministério de louvor lindo. Quando o papai partiu, cada menino ficou com um violão, e disse: eu quero um violão. Um violão do papai. E o James e o Jonatas, O Jonatas, meu irmão. O James e o Jonatas, cada um ficou com um violão. E o James disse: eu quero a Bíblia, aquela Bíblia bem antiga do papai. Eu pedi para ele trazer hoje aqui, Ele tem guardado, É uma Bíblia bem antiga, e tinha muita anotação do papai. Ele disse: eu quero ficar com a Bíblia do papai. Eu quero. E eu disse: eu quero a última que o papai estava usando. E eu preguei hoje para vocês. E eu li hoje a palavra na Bíblia do papai. Porque eu queria deixar muito forte para vocês, muito firme a importância, como nós somos agentes de influência sobre as nossas famílias. Nós somos fruto, o Jonatas, o James e eu, nossas famílias, da fé de um homem de Deus, que soube passar essa fé, viver essa fé, e nos influenciou. De certa forma, isso para nós, e eu entendo, meus irmãos, é simbólico, porque é um memorial. É um memorial, porque muitas vezes papai cantava e adorava a Deus com esses violões. E ter em casa um memorial vivo, Ali, porque quando eles podem pegar e cantar, eles estão reproduzindo isso, através desse símbolo. Nós não idolatramos o violão, ok? Eles usam. O Jô disse assim: olha, Jane, eu uso muito, sempre que eu vou fazer um ofício fúnebre, eu levo o violão, que era o violão do papai. Papai fazia muitos ofícios fúnebres, e ele sempre tocava nos ofícios fúnebres. E Deus usava muito a vida de papai no louvor. Muitos aqui foram tocados pela vida do meu pai. Eu sempre encontro pessoas, e vou em muitos lugares, as pessoas dizem: eu conheci seu pai, eu aceitei Jesus lá no centro evangelístico, eu recebi uma oração, fui curado, houve tal milagre, seu pai fez o meu casamento. E assim eu fico ouvindo muitas e muitas lindas histórias da vida de papai. Eu tenho esse privilégio de ter sido influenciada pela vida de um homem de Deus, o Jô também, um homem de Deus que foi papai. E eu fiz questão de pedir para eles que eu queria que ficassem aqui do lado. É o nosso memorial, é uma coisa tão nossa de família. E eu queria fazer uma pergunta para você: que memorial você vai deixar para a sua família? Como lembrarão de você? Lembrarão da sua fé? Do seu modelo?
Pastor, eu trabalho muito, porque eu quero que eles tenham uma boa condição, eu quero deixar bens para os meus filhos bem estabilizados. Queridos, a maior marca, isso tudo é bom, mas a maior marca que você pode dar e você pode deixar para a próxima geração é a sua fé. Você está me escutando? É a fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor mesmo depois que eu me for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa continuará no Senhor, ela continuará andando na presença do Senhor. Esse modelo vivo. O que foi tão significativo para nós ficar com os violões e com as Bíblias de papai. O ministério e a palavra. Porque nós vimos isso na vida do nosso pai. E isso marcou para sempre. Como você tem marcado a próxima geração? Os céus hoje estão abertos. Hoje é o seu tempo, hoje é a sua oportunidade. Hoje é o momento que você pode tocar vidas. Você pode dizer, pastora, minha família não quer nada com Jesus. Viva Jesus, viva Jesus. Domingo, minha tia mandou uma foto para mim, do meu tio, o único irmão do meu pai, irmão caçula, pregando na igreja quadrangular. E meu tio está no microfone pregando, até mostrei para o Jô ontem, o tio Nélio. E daí eu disse assim, olha que lindo, né? Falei, até mostrei para a Dani, né? E disse assim, meu pai orou 20 anos para o meu tio vir para Jesus. 20 anos meu pai orou. Agora meu pai está na glória. Quando o papai partiu, um tempo depois, um dia eu estava orando e o Senhor disse para mim que Deus tinha passado o bastão da família para alcançar a família para o meu tio. E eu contei para ele, ele chorou muito. Eu disse, o bastão estava na mão do papai e ele passou, da grande família, eu quero dizer, né, tios, primos, né? E Deus falou que ele passou esse bastão para a sua mão, tio. E agora é você que vai. E meu tio foi para um lugar, foi para outro ministrar, alcançou um primo na UTI, depois foi e ministrou para uma irmã, e alcançou ela para Jesus no leito da morte. Então meu tio continuou o que meu pai fazia. Deus tem missão para você, e essa missão começa em casa. Amém. Essa missão começa em casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ser fiel à aliança, ser fiel à aliança, olhando para amanhã, seja fiel à aliança, olhando para amanhã. Hoje o filho que você segura nas mãos, que você carrega no colo aí, né? Pequeno, ou aquele que você puxa pela mão, será um homem e uma mulher, e como será o futuro dele? Que você possa impactar a futura geração, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. E isso está na sua mão. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está falando conosco hoje. Eu creio que Deus está nos chamando para renovarmos o nosso compromisso de fé. Para renovarmos o nosso compromisso diante dEle. Para declararmos isso diante do Senhor. Eu e a minha casa te serviremos, Senhor. Eu e a minha casa seremos fiéis, Senhor. E mais uma vez, você que não tem a sua casa servindo a Deus, lembre-se, busque. Deus levantou você com uma coluna. Quem sabe você não veja todos os frutos agora, como meu papai não viu. Meu tio pregando, como um pastor numa igreja. Mas você deve ficar firme em Jesus, porque se Deus se levantou nessa casa, Ele tem um plano para você aí dentro. Ele quer te usar para você fazer a diferença nessa família.